Olá meninas, tudo bem? Sou a doutora Mariana Scarpellini e hoje eu e a Clara a gente veio aqui conversar com uma pessoa muito especial, para mim principalmente, mas para a Clara também, a doutora Lidiane Midori Kumagai. A gente vai conversar com ela a respeito da acupuntura, afinal a gente comemorou no dia 11 de agosto o dia do acupunturista, então nada melhor do que a gente conversar a respeito dessa especialidade tão ampla no tratamento, na abordagem para as mulheres, e desde o parto até uma endometriose, o quanto isso é importante, né? O quanto a gente sabe fatores benéficos que existem do tratamento da acupuntura. Olá Mari, olá Clary, olá a todos os ouvintes. Primeiramente eu quero agradecer muito o convite de vocês duas para eu falar um pouquinho sobre a minha especialidade e hoje especificamente na área da ginecologia e obstetrícia. Então para mim sempre Lid, mas vamos lá, né? Doutora Lidiane, por favor, eu queria que primeiro que você se apresentasse, bem básico, bem informal, para que para quem está assistindo aí possa justamente te conhecer e começar a entender da onde vem essa sua paixão pela acupuntura, o que fez você buscar essa especialidade e o que você acha, na sua opinião, qual é a sua maior, vamos começar da pergunta, qual é a sua maior indicação da acupuntura quando a gente fala na mulher? Você consegue pontuar hoje em dia o que você acha que é mais viável? Qual é a melhor utilização da acupuntura na vida de uma mulher? A gente consegue distinguir isso? É possível? Eu sou médica acupunturista com área de atuação em dor e medicina integrativa. Eu fiz medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, junto com a Mari, e no ano seguinte eu conheci a Clary. O meu primeiro contato com a acupuntura foi num simpósio que teve durante a faculdade, né, de uma maneira muito superficial, mas eu me interessei muito de como é que essa medicina faz o diagnóstico, o tratamento das doenças, né? Como é a base teórica, os seus fundamentos de como ela vê esse binômio saúde e doença. E foi por isso que eu resolvi fazer acupuntura. Então eu fiz a minha residência médica de acupuntura no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Lá dentro, a grande maioria dos nossos pacientes eram de dor crônica, né? Então, no dia a dia eu aprendi a lidar bastante com esse público, né? Com esse tipo de paciente. E aí eu gostei tanto que eu resolvi estudar mais sobre esta área, né? Então eu fui fazer uma outra pós-graduação de dor crônica, né? Então eu fiz, depois eu prestei o título, né, de área de atuação em dor, né? E durante este processo também eu verifiquei que não é somente você fazer uma boa história, uma boa anamnese, né, fazer um bom exame físico, pedir exames complementares se tiver necessidade e simplesmente passar remédios, né, prescrever uma fisioterapia, uma reabilitação. Eu percebi que tratar o paciente com dor crônica não é só isso, né? A gente precisa ter um olhar muito mais amplo, né, do paciente. Então foi aí que eu procurei estudar mais sobre isso. Aí eu achei a medicina integrativa e fui fazer mais uma pós lá no Hospital Albert Einstein, de medicina integrativa. Antes de iniciar, né, as respostas às perguntas, né, que a Mari e a Clara vão fazer, eu vou falar um pouco sobre o que é acupuntura, né? Muita gente desconhece ou conhece pouco, ou às vezes tem algumas crenças em relação a isso, né? Então, a acupuntura, ela é um ramo da medicina tradicional chinesa, né, que tem indícios há 4.500 anos. Para ter uma ideia, nós estamos no ano de 2024, né? Então, tem histórica dizendo que a acupuntura surgiu há 4.500 anos, né? Então, é uma medicina muito, muito, muito antiga e que dura até hoje, né? Então, para ver como é que os benefícios dela, atualmente já comprovados cientificamente, fazem bem para a nossa saúde e o tratamento de doenças, né? A agulha da acupuntura, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para vocês terem uma ideia de como é a agulha, porque muita gente fala, eu não vou fazer acupuntura porque eu tenho medo de agulha, mas olha só, ó, eu até peguei uma luva para vocês verem como é fininha, ó, bem fininha a agulha. Ó, olhando aqui, ó, através do meu cabelo que é mais escuro, dá para ver bem como é a agulha, ó. A agulha, ela é
bem fininha, flexível, estéril, descartável, né? Feito de aço inoxidável, então ela não provoca alergias, ela não tem luz, ela não tem buraco em seu interior, né? Para se ter uma ideia do tamanho, do diâmetro dela, ela é 0,2, né? Se for pensar numa agulha de insulina, que é a agulha mais fininha que a gente tem de procedimento, né? A agulha de insulina tem 0,4, ou seja, é o dobro do tamanho, né? Então essa agulha de acupuntura é bem mais fininha, causando menos lesões no tecido e consequentemente menos dor, né? Então é através dessas agulhas que a gente coloca no corpo, em pontos específicos, em pontos já pré-determinados, né, no nosso corpo. E quando a gente coloca a agulha no ponto, existe uma estimulação, né? Uma estimulação, liberação de substâncias do nosso próprio organismo, né? Liberação de substâncias essas que possuem ação analgésica, anti-inflamatória, relaxante muscular, moduladora do sistema imunológico, do humor e das nossas emoções, né? A acupuntura não age só no local, né? Ela também, através dos neurotransmissores, ela vai atuar no sistema nervoso central, no nosso cérebro, né? E a partir daí ela se espalha, né? Os benefícios, ela é transmitida através do nosso sistema nervoso periférico e aí vai para as mãos e pernas, né? Nas nossas extremidades. Então, dessa maneira, é muito interessante, né, falar sobre a acupuntura, porque é uma técnica de tratamento que não vai uso de medicações, né? Especificamente no público das gestantes, né, isso é muito importante, uma vez que elas são muito especiais, que não é qualquer medicação que a gente pode prescrever para ela, né, e pensar também que são duas vidas, né? É a mamãe e o bebê, então quanto menos medicação a gente utilizar, com menos dose, é super interessante. Então, por isso que a acupuntura é tão importante, tão indicada nessas pacientes especiais. Focando o nosso lado obstétrico, né? Eu, como uma boa obstetra, eu queria que você falasse para mim, Lid, a respeito das aplicações da acupuntura. Primeiro, durante a gestação, quais são os momentos e o que a gente pode utilizar da acupuntura durante a gestação que você indica que normalmente tem uma boa resposta? Enjoo, dor, o que você acha que normalmente tem uma grande utilização e uma grande vantagem na utilização da acupuntura como método adicional de tratamento? Além disso, quando a gente fala de trabalho de parto propriamente dito, a gente sabe o quanto a acupuntura é ampla, né, Lid? Na acupuntura para o parto, a gente tem tanto fatores de indução de parto, quanto analgesia de parto. Então eu queria que se você puder falar justamente um pouquinho sobre essa utilização da acupuntura para o parto, que seria muito interessante para o pessoal estar com maior conhecimento disso. Existem pontos que servem para rotacionar o feto dentro do abdômen da mãe, né? Então, para aqueles fetos que estão na posição pélvica, sentadinhas, ou para aqueles fetos que estão na posição transversal, nós podemos estimular alguns pontos que faz com que de forma natural o bebê rotacione e fique na posição cefálica para evoluir para o parto natural, né? Próximo do trabalho de parto também podemos fazer acupuntura para diminuir a dor e para causar um relaxamento da musculatura tanto lombar quanto pélvica, para facilitar também, né, para aquelas gestantes que querem tentar o parto natural. Então a acupuntura é super indicada. A indicação da acupuntura nas pacientes gestantes são todas as patologias crônicas dolorosas que a paciente pode vir a ter antes mesmo da gestação, né? Então, dores devido à sobrecarga mecânica, né? De cervical, de lombar, ou devido a alguma tendinite, né? E ao longo da gestação também, devido ao aumento do volume abdominal, né? Devido ao feto, a paciente que não tem dor pode vir a desencadear até o final da gestação também essa dor lombar. Então, a acupuntura é muito super indicada, né? Devemos lembrar também das náuseas, né? Das náuseas, da hiperêmese gravídica. Então, a acupuntura ajuda muito a diminuir essas náuseas, né? Esse mal-estar, esses enjoos, né? Devemos também lembrar sobre os aspectos emocionais, né? Nessa fase da gestação,
muito estresse, muita ansiedade, insônia, né? Então a acupuntura é super indicada nessas pacientes. Você acha, Lídia, da acupuntura para amamentação, tem indicação, não tem indicação? Você vê que em alguma situação da amamentação essa acupuntura pode ser útil ou não? Em relação à acupuntura para as mamas, especificamente, né, Mari, que você perguntou sobre a amamentação, super indicada, né? Porque com a acupuntura, pela medicina chinesa, a gente fala que tem a circulação do Qi Shui, né? Que traduzindo, bem simplificadamente, seria a circulação do sangue e da energia local, né? Então, quando a gente estimula alguns pontos, sim, facilita a descida do leite e a produção do leite. Sem contar que nesse período também, em todas as fases da gestante, nós podemos associar pontos relacionados às emoções, ao humor, né? Então, para ansiedade, para o estresse e para insônia.